Olá pessoal, como eu havia prometido, eu vou gravar esse pequeno vídeo sobre o controle neural da respiração, complementando todas aquelas outras informações que já havíamos passado para vocês anteriormente, ok? Então vamos lá. Bem, como a gente sabe, os movimentos respiratórios eles envolvem músculos esqueléticos, diafragma, intercostais internos, intercostais externos, alguns músculos acessórios como escaleno, reta abdominal, enfim. E esses músculos esqueléticos eles têm uma propriedade muito importante. Eles só vão gerar uma contração mediante um estímulo neural. Então a gente sabe que durante o ciclo respiratório, que envolve uma inspiração e uma expiração, nós temos o envolvimento desses músculos. Então, quando eu vou inspirar, eu aciono os músculos inspiratórios principais, o diafragma e os intercostais externos. Normalmente, em repouso, a expiração ela é um processo que não envolve muitos músculos esqueléticos, porque depende apenas da própria elasticidade do pulmão. Dessa forma, o que acontece? Termina sendo um processo passivo. Porém, volto a dizer, a inspiração envolve músculos intercostais externos e o diafragma. Para que isso aconteça, para que esses músculos se contraiam, você tem que ter, como eu falei para vocês, uma atividade neural que se dá a partir do nervo frênico e a partir dos nervos intercostais, que levam informações para esses grupos musculares, ativando o seu processo contrátil. Bem, acontece que também precisamos entender como que o sistema nervoso consegue controlar esse ritmo de respiração. Uma inspiração, uma expiração, uma inspiração, uma expiração, que pode aumentar, que pode diminuir, dependendo de diferentes circunstâncias. Então, existe um ritmo que é controlado. Tá? Então, o ciclo respiratório, com as suas duas etapas, pode apresentar diferentes ritmos. E como que o sistema nervoso controla esses aspectos? Bem, como eu falei para vocês, existem os neurônios que são inspiratórios e existem os neurônios que são expiratórios. E de onde eles partem, na verdade? O que acontece? Existe no bulbo, que é um componente do tronco encefálico, existem duas áreas básicas, duas áreas importantes. Uma dessas áreas está uma área engloba o núcleo ambíguo e estruturas próximas na parte ventral. Essa área é chamada de quê? De grupo respiratório ventral. E na parte dorsal, envolvendo aí o núcleo do trato solitário, eu tenho o grupo respiratório dorsal. Esses dois conjuntos de neurônios, eles enviam informações para os músculos respiratórios, inspiratórios e expiratórios. Bem, o grupo respiratório ventral, ele contém duas regiões de neurônios primariamente expiratórios e uma região de neurônios inspiratórios. Então, observa que o grupo ventral, ele vai poder estimular as duas coisas, tanto a expiração como a inspiração. O grupo respiratório dorsal, ele é primariamente inspiratório. Dessa forma, essa divisão ela precisa ser compreendida. O grupo respiratório ventral e o dorsal, eles controlam os neurônios motores da região cervical da medula, que por sua vez controlam o quê? Os músculos, como eu falei para vocês, que são músculos esqueléticos, precisam de um impulso neural que libera acetilcolina, que se liga a receptor nicotínico, que estimula a formação de atividade elétrica na membrana, levando ao processo contrátil do músculo em si. Nessa figura, que foi extraída
do capítulo 41 do Guyton, 12ª edição, a gente pode ver essas estruturas. Olha só, olha o núcleo respiratório ventral. O que é que ele controla? Inspiração e expiração. Olha o núcleo respiratório dorsal. Controla o que? Basicamente, inspiração. Só que eu tenho um outro, chamado de centro pneumotáxico, que ele está onde? Está na ponte. Esse centro pneumotáxico, ele tem um efeito inibitório sobre o grupo respiratório dorsal. Por que é inibitório? Porque o grupo respiratório dorsal, ele vai estimular essas vias motoras, levando à contração do diafragma, por exemplo. Acontece que essa contração, ela é iniciada, ela progride e logo em seguida ela cessa. A atividade elétrica, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e de repente ela cessa. Nesse momento, o músculo relaxa. O que acontece? Isso é importante porque, primeiro, eu gero uma atividade contrátil nesses músculos, eu vou inspirar. Em seguida, eu paro essa atividade contrátil. Como o pulmão ele se expandiu, ele vai agora o quê? Retrair. E dessa maneira eu tenho uma inspiração e uma expiração. Por isso a importância desse grupo pneumotáxico. Graficamente, isso é representado como fosse uma rampa, a atividade elétrica desses neurônios. Aumenta, 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 de repente cessa e cai. Cai a nível basal. Encerrou a inspiração. Depois, de novo, aumenta, depois cessa novamente. Aí você vai inspirando e vai expirando. Ok? Não há uma confirmação específica do local onde ocorre a presença de neurônios que controlam o ritmo em si. Acredita-se que também esteja na ponte, mas não é algo devidamente ou totalmente comprovado. Nessa outra imagem eu também posso ver esses componentes. O grupo respiratório dorsal, o grupo respiratório ventral. O dorsal principalmente controla o quê? Músculos inspiratórios. O ventral, músculos expiratórios e também um pouquinho de músculos inspiratórios. Esses grupos, eles também conversam entre si. Um outro ponto, e aqui a gente ainda mostra o grupo pontino, que interfere, como eu falei para vocês, nesse funcionamento, ok? Um outro ponto importante, eu tenho que nesse grupo respiratório dorsal, que controla principalmente a inspiração, eu tenho a entrada de várias vias neurais, aqui ó, representada pelo 9º par de nervo craniano e pelo 10º, o vago e o glossofaríngeo. O que acontece? A entrada de sinais a partir de mecano e quimiorreceptores, que eu vou mencionar um pouco adiante. Eu tenho também que esse grupo respiratório dorsal, ele recebe interferências de quimiorreceptores bulbares, de uma outra zona chamada de zona quimiorreceptores, que favorece também a ativação do processo da inspiração. E esse grupo aqui, ó, o pontino, ele recebe informações de centros superiores. Como assim de centros superiores? Por que de centros superiores? Vou mostrar adiante. Então, eu tenho o grupo de controle respiratório da ponte, denominado grupo de respiratório pontino. Seria esse aqui, ó, o pontino, GRP. Contém neurônios inspiratórios e expiratórios e também alguns neurônios mistos. Grupo gerador padrão ou gerador central de padrão, uma rede de neurônios que gera um padrão regular, repetitivo de atividade neural, como se fosse neurônio marca-passo, mas são esses aqui que não se tem especificamente uma localização completamente delimitada. Bem, estímulos periféricos
dos centros respiratórios. Vários estímulos sensoriais podem alterar a respiração. De onde vêm esses estímulos respiratórios? Por exemplo, do próprio sistema respiratório. Por exemplo, quando o pulmão ele se expande até um certo ponto, essa expansão ela pode ocorrer. Chega um determinado momento que essa expansão ela precisa parar. Então, isso acontece? Acontece. Por quê? Porque existe a ativação de alguns receptores de estiramento que promovem a formação de atividade elétrica, mandam sinal para o centro respiratório, inibindo os centros de inspiração. Então, eu tenho esses chamados receptores de distensão pulmonar. Existem também receptores, por exemplo, para substâncias que são irritantes. Nessa outra figura, eu posso observar um pouco mais de algum desses componentes. Então, olha só, que é o bulbo. Na verdade, o tronco encefálico com esses grupos respiratórios. Observa que eles enviam vias neurais para diferentes músculos que participam da inspiração e da expiração. Lembra sempre, inspirar é um processo ativo, expirar passivo em repouso, ativo em atividade física. Então, o bulbo e a ponte ele tem neurônios que controlam a inspiração e a expiração, indo especificamente ou mandando ou enviando informações especificamente para esses grupos musculares. Só que o bulbo ele sofre também interferência, você pode observar aqui na imagem, aqui as setinhas, provenientes de quem? Do sistema límbico e de centros superiores encefálicos, a partir, por exemplo, de alterações emocionais ou mesmo do controle voluntário. Se você quiser parar a sua respiração por alguns segundos, você consegue. Quando você está muito ansioso, a sua respiração ela fica alterada também. Da mesma forma, esses grupos de neurônios recebem interferência de quimiorreceptores bulbares, ou a partir desses quimiorreceptores bulbares, chamados de quimiorreceptores centrais, e de quimiorreceptores periféricos. Então, observa que esses componentes de controle que interferem diretamente nesses músculos, esses componentes sofrem interferência de vários outros componentes, periféricos e centrais. Esses quimiorreceptores eles são envolvidos com a percepção de valores de PCO2, PO2, valores de pH. E dessa forma, quando esses valores são alterados na periferia, você tem o que? Alterações nesses músculos que controlam a respiração. Então, vamos lá. Controle da ventilação por quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores vão sofrer estímulos mediante alterações nas concentrações químicas de determinados componentes. Como eu falei anteriormente, de quem? Oxigênio, CO2 e H+. O que acontece? Como resultado dessa aferência neural, que aferência é essa? A aferência que foi gerada por alterações nesses componentes. O centro de controle respiratório desencadeia um aumento da frequência e da profundidade da respiração para restaurar as pressões parciais do sangue a seus valores normais. Lembrando também que esses quimiorreceptores também transmitem informações ao córtex cerebral, originando a sensação consciente de falta de ar. Aqui nessa figura, também extraída do livro do Guyton, nós temos a demonstração de áreas quimiosensíveis e a sua conexão com a área inspiratória. Então, o que acontece? Quem ativa essas áreas quimiosensíveis? O H+. Isso é um ponto importante, como a gente vai ver adiante, ok? O H+. Por que não seria especificamente
o CO2 ou o oxigênio em si, o H+, na verdade, é um produto do CO2, porque o CO2 no sistema nervoso, ele vai, além de também de outros locais do corpo, né? O CO2 vai interagir com a água, originando o ácido carbônico, que se dissocia em bicarbonato e H+. E o H+ ativa esses receptores. Não seria mais fácil, então, o H+, diretamente, que vem do sangue, para o líquido cefalorraquidiano ativar esses receptores centrais? Seria, só que o H+, ele não consegue passar pela barreira hematoencefálica com muita facilidade. Então, o CO2 penetra a barreira hematoencefálica, gera o H+, e o H+ ativa o quimiorreceptor. E os quimiorreceptores ativam os neurônios lá da área inspiratória, quer dizer. Aqui nessa figura, nesse gráfico, na verdade, eu posso observar variações de pH e variações de PCO2. Se eu aumentar a quantidade de H+, eu diminuo o pH, lógico. E a gente observa que se eu diminuir o pH, eu vou aumentando a ventilação alveolar, ó. Porém, muito mais do que o pH, muito mais poderoso em provocar esse aumento da ventilação alveolar, é o aumento da PCO2. Esse pH aqui, ó, seria do sangue arterial, ok? Como eu disse a vocês, o H+ do sangue, ele pouco penetra a barreira hematoencefálica. Por outro lado, se eu aumentar a PCO2, o gás carbônico penetra com muito mais facilidade. E lá dentro da barreira hematoencefálica, ele origina o H+, e aí é que provoca o quê? Essa ventilação bem mais aumentada, ok? Aqui tem esse mecanismo com uma outra forma de demonstração. Olha só o CO2. Ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica e o H+ não. Pode até atravessar um pouco, mas é uma penetração bem menor. O CO2 reage com a água, presença de anidase carbônica, gera ácido carbônico, bicarbonato, H+, o H+ ativa esses receptores. No caso, quimiorreceptores centrais. E esses quimiorreceptores centrais dessa região, voltando aqui, mandam a informação para onde? Para o grupo respiratório dorsal, que estimula o que? A inspiração. Ok? Então é exatamente isso que acontece quando a tua PCO2 aumenta. Basta, por exemplo, você parar de respirar alguns instantes. O que vai acontecer? Aumento de PCO2 e esse fenômeno se desencadeia. Logo em seguida, o que acontece? Você respira mais rapidamente e profundamente. Estímulo desse H+ gerado a partir do CO2. Ok? Vamos lá. Pulei um aqui. Aqui eu também mostro esse mesmo mecanismo, olha só. Aumento da PCO2, o CO2 ele vai transpor a barreira, reage com a água, gera o H+. O H+ ativa o quimiorreceptor, levando o quê? A um aumento da ventilação. Aonde é isso aqui? No bulbo. A área quimiorreceptora manda informação para o grupo dorsal. Segundo a literatura, esse quimiorreceptor também pode ser ativado pelo próprio CO2, mas é de uma maneira mais, digamos assim, menos intensa, na verdade. Poderíamos colocar dessa forma. Aqui é também esse mecanismo, olha só, aumento da PCO2, aumenta a PCO2 no líquido cefalorraquidiano, aumenta o H+, que origina, aumenta CO2 que origina o quê? H+. O H+ estimula o quimiorreceptor. Um pouquinho também o CO2. Leva a um aumento da ventilação. Se você ventila mais rapidamente, o que vai acontecer? Começa a aumentar a PO2 e a diminuir o que? A PCO2. O feedback se estabelece. Vale lembrar que com o passar de algumas horas, esse mecanismo ele vai sendo menos importante, porque essa zona
receptora ela deixa de ser estimulada pelo excesso de H+. Até porque a gente sabe que, por exemplo, se aumentar a PCO2 plasmática por uma questão pulmonar, eu vou originar H+ também na corrente sanguínea. E esse aumento de H+, ele leva a uma acidose do tipo respiratória. E, consequentemente, com o passar do tempo, o organismo utiliza mecanismos compensatórios, como no caso os rins, fazendo o quê? Poupando bicarbonato. E o bicarbonato ele vai neutralizar o H+, inclusive no sistema nervoso. Então, ao longo de algumas horas, esse mecanismo ele perde a sua eficiência. Ok? Essa figura também mostra a importância e a participação de quimiorreceptores periféricos, olha só, também estimulados da mesma forma. Eles são estimulados quando eu aumento a PCO2, H+, estimula o quimiorreceptor periférico, aumenta a ventilação, e também são estimulados quando diminui a PO2, também da mesma forma leva a um aumento da ventilação e desencadeia um feedback, ok? Aqui nessa outra imagem eu mostro a localização desses quimiorreceptores periféricos. Esses quimiorreceptores periféricos se localizam aqui, ó, no arco aórtico, no seio carotídeo, na bifurcação da carótida, que são locais relativamente estratégicos que vão entrar em contato com o sangue arterial, tão logo ele seja ejetado pelo ventrículo esquerdo. Resultado, quando há uma alteração nas pressões de CO2 e de oxigênio, logo esses sensores vão perceber. E uma vez que esses sensores percebam aqui, ó, célula glomal do glomo carotídeo, que seria especificamente o receptor propriamente dito, eles podem ser ativados por uma baixa de oxigênio ou aumento de PCO2, levando o que? Ao fechamento de canal de potássio, a despolarização e a liberação, a entrada de cálcio e a exocitose ou liberação de neurotransmissor excitatório, que por sua vez ativa receptores nas fibras que inervam esses componentes e aí enviam informações para os centros bulbares e, consequentemente, ativam os neurônios lá do grupo respiratório dorsal, aumentando assim a contração dos músculos inspiratórios. Dessa forma, o que eu quero colocar? Que existem estruturas de controle a nível de tronco encefálico que são controladas mediante estímulos diversos, mediante estímulos de componentes superiores, corticais, sistema límbico, que mediante estímulos de quimiorreceptores e também mediante estímulos que vêm da periferia, sistema musculoesquelético propriamente dito, a expansão do pulmão, como falei para vocês. Diversos componentes informam a esses grupos respiratórios que há necessidade, vamos dizer assim, da frequência respiratória aumentar, ok? Aqui eu tenho um gráfico que mostra um ponto importante também. Olha só, aqui é a PCO2 e aqui é a PO2. PO2 em condições normais, no repouso, aqui, 100. Observa que à medida que a PO2 ela diminui, nesse sentido, o que aumenta? A ventilação minuto, ok? Aqui, à medida que a PCO2 aumenta, o que acontece? A ventilação minuto também. Lembrando que valores muito elevados de PCO2 levam o indivíduo ao coma e também à morte. Essa outra figura também mostra algo parecido, só que no caso relacionado com impulsos nervosos do grupo carotídeos por segundo. Observa aqui, ó, o valor normal da PO2. Maiores valores pouco alteram esses impulsos nervosos, ok? Mas à medida que você diminui
essa PO2 arterial, observa bem aqui, acho que em torno de 60 mais ou menos, 75. O que acontece com os impulsos do corpo carotídeo? Aumentam bastante. Esses impulsos vão para onde? Para o grupo respiratório dorsal, que promove o que? O aumento da frequência respiratória, porque leva à contração do diafragma e dos músculos intercostais. Enfim. Essa outra figura, só para finalizarmos, mostra algumas alterações aqui já a nível de alvéolo, já que nós já concluímos essa parte do componente neural de controle. E aí essa figurinha, ela mostra as alterações que eu posso encontrar em diferentes situações, comparando com o normal. Então olha só, pulmão normal. Aqui eu tenho um capilar, componente venoso, componente arterial, e aqui eu tenho um alvéolo, ok? Que, como já foi dito em outros momentos, tem a presença de oxigênio, de CO2, com valores normalmente comuns ou fixos de pressão, PO2 e PCO2. E devido a diferenças entre esses valores, comparando o alvéolo e o capilar, é que ocorre exatamente as trocas. Mas em condições patológicas, como o enfisema, eu vou ter o que? De destruição dos alvéolos, reduzindo a superfície de troca. Resultado, eu vou ter PO2 normal ou baixa, mas eu não consigo estabelecer uma troca adequada. A PO2 no sangue arterial vai baixar. Na doença fibrótica, eu tenho um espessamento dessa membrana alveolar. Isso também vai levar ao quê? A uma PO2 baixa. Por quê? Porque vai dificultar essa troca, embora a PO2 no alvéolo possa inclusive estar normal. Só para a gente relembrar, a troca de oxigênio entre o sangue venoso e o alvéolo, ela se dá por uma diferença de pressão entre esses dois ambientes, mas necessita obrigatoriamente da integridade da membrana respiratória, que seria exatamente formada por esses componentes, incluindo a parede alveolar. Se essa parede está espessada, você não vai ter uma troca adequada. Se eu tenho destruição dessa parede de troca ou dessa membrana de troca, eu também vou ter uma PO2 comprometida. Aqui eu tenho uma condição de edema, o edema pulmonar. Então, observa que durante a formação do edema eu posso ter um distanciamento, olha só, aumento da distância entre o capilar e o alvéolo. E, consequentemente, esse distanciamento dificulta a troca. PO2 vai lá para baixo. Vale lembrar que em condições mais severas, eu tenho, além da presença de líquido nesse componente intersticial aqui, extravascular, numa situação mais grave, eu tenho também a presença de líquido dentro do alvéolo, o que pode comprometer muito a integridade dessa estrutura, diminuindo, por exemplo, o efeito do surfactante que mantém o alvéolo íntegro, tá? Também não vai ocorrer troca, é uma condição grave que pode inclusive levar o indivíduo à morte, ok? Pode ser encontrado edema pulmonar quando o paciente, por exemplo, apresenta uma doença grave no ventrículo esquerdo e não consegue bombear o sangue de forma adequada. E aqui tem uma condição bem comum, que é a asma. Eu tenho alvéolo ok, parte capilar ok, distância alvéolo capilar também ok, e eu, nessa parte superior, observo a presença de uma constricção das vias. É isso que vai caracterizar a asma, uma doença inflamatória broncorreativa, no qual as vias aéreas passam por um processo de broncoconstricção e dessa maneira impede o fluxo de ar para os pulmões. Então, essa figurinha, ela retrata bem, de uma maneira bem simplificada até, mas apenas para que se tenha noção das alterações fisiopatológicas que ocorrem nas principais doenças que afetam o sistema respiratório. Ok? Então, era isso que eu queria falar.
Espero que tenham entendido o conteúdo e até a próxima.